Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Espero que todos estejam bem. Quero nesse momento falar que eu estou com muita saudade de estar presencialmente com vocês, mas nesse momento é melhor que o nosso contato seja assim, virtual. Então é por isso que nós vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do nosso livro. Então, se vocês quiserem, já pode pegar o material do livro para poder estar acompanhando. Como falamos já anteriormente, nós iniciamos o nosso conteúdo com a turma do primeiro ano a partir do capítulo 3 e depois do capítulo 4 do livro. E eu disse que depois nós voltaríamos para o capítulo 1 e 2. Então, na aula de hoje, nós iremos falar sobre o primeiro capítulo, capítulo 1 do nosso livro, que tem por título A História da Língua Portuguesa. Então, peguem seu material, peguem caderno, lápis, borracha, vão fazendo as anotações, marcações no livro. Vocês aqui pelo conteúdo online, vocês podem pausar o vídeo, voltar. Qualquer dúvida, pode anotar e me enviar, me encaminhar, que eu tô aqui para poder ajudar vocês, ok? Então, vamos lá. Como surgiu a língua portuguesa? Por que nós falamos a língua portuguesa no Brasil? Que influências a nossa língua recebeu de fora? Então, são esses e outros assuntos que nós iremos falar agora. Então, primeiro, a língua portuguesa, ela foi originada do latim. Isso mesmo, do latim. E o latim, ele teve origem, ele nasceu em Roma. E como que o latim desenvolveu a língua portuguesa? Através da expansão romana, os soldados romanos que foram enviados para a Península Ibérica, onde se concentra Portugal, levaram um latim chamado de latim vulgar, porque existiam dois tipos de latim. O latim, que era o clássico falado por filósofos, por poetas, que era aquele latim mais culto, e o latim vulgar, que era falado pelo povo. Então, a partir dessa expansão romana, que se instalou na Península Ibérica, Portugal passou a ter acesso a essa língua. Então, o português original, o português de Portugal, foi formado a partir dessa junção do latim vulgar, juntamente com os dialetos daquela população que já vivia ali naquele povoado de Portugal. Assim, nós tivemos origem a esse português de Portugal. E no Brasil? Como que chegou a língua portuguesa no Brasil? Todos sabem, né, que no ano de 1500 houve, através das grandes navegações, a frota portuguesa chegou em terras brasileiras. E ao chegarem em terras brasileiras, esses portugueses falavam a língua portuguesa. E no Brasil, quem morava aqui no Brasil? Os índios. E os índios, eles falavam tupi-guarani. Então, a partir desse contato entre índios e portugueses, começou a se misturar essa língua. E até então, essa comunicação entre eles era feita através da língua geral, de uma língua chamada língua geral, que era a mistura do tupi-guarani com o português de Portugal. Porém, a língua portuguesa não foi formada somente a partir dessas duas línguas. Entre 1535 e 1855, africanos foram trazidos como escravos também para as terras brasileiras. E ao chegar, eles também tinham um modo, uma linguagem, uma língua diferente. Então, o nosso português, o português brasileiro, ele foi formado a partir dessa miscigenação entre português de Portugal, o tupi-guarani e essa língua africana. Então, a nossa língua é um português miscigenado. É um português que tem essa mistura dessas três línguas. Por mais que seja a língua
portuguesa, assim como em Portugal e em outros países que nós iremos ver agora, nós temos vocabulários próprios, nós temos sotaques diferentes em diversas regiões do Brasil. Mas isso nós vamos falar em particular quando falarmos do capítulo 2 do nosso livro, que será na nossa próxima aula. Então, como foi formado esse português do Brasil? Através dessa miscigenação entre língua portuguesa do português de Portugal, entre o tupi-guarani falado pelos índios e pela língua africana, que era falada pelos africanos que vieram escravizados para as terras brasileiras. Aqui nós temos uma outra informação, que em 1758, só em 1758, que o português ele foi considerado a língua oficial do Brasil. Então, sobre as contribuições dessas línguas que nós falamos, que formou o português do Brasil. Que contribuições foram essas? Primeiro, algumas contribuições do vocabulário indígena. Nós temos na nossa língua algumas dessas palavras que antes não existiam nem no português de Portugal. Então, e se tornou oficial do nosso português com as contribuições, como por exemplo, dos índios, do Tupi-Guarani. Exemplos de palavras, nós temos a palavra pipoca, a palavra empim, a palavra tapioca, a palavra catapora, a palavra urubu, entre outras. E algumas contribuições do vocabulário africano, nós temos, por exemplo, angu, babaca, a palavra caçula, a palavra quiabo, entre outras palavras também que vieram através desse vocabulário africano. E hoje, atualmente, nós falamos esse português, que é a língua portuguesa brasileira, que tem diversas variações, diversas variantes, diversos sotaques, diversos dialetos, que nós iremos estudar no próximo capítulo. Hoje, nós temos um total de 8 países que têm a língua portuguesa como língua oficial. Vamos saber que países são esses? Países que falam a língua portuguesa, que está por ordem alfabética. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. São esses exemplos de países que falam atualmente a língua portuguesa. Porém, a gente tem que saber sempre, lembrar sempre que a língua portuguesa é uma língua viva e ela vai se modificando conforme as necessidades. A internet, por exemplo, é um meio muito recente e que muitas palavras foram criadas e adicionadas à nossa língua por causa desse meio, por causa da internet. Então, a língua ela está em constante mudança. A língua portuguesa está em constante mudança. Então é por isso que nós não falamos a mesma língua de anos antes de quando foi criada, de quando foi surgida, e também não falaremos a mesma língua daqui a alguns anos, justamente porque ela está em constante mudança e adaptação devido à situação linguística e comunicativa. Então, gente, foi isso que nós preparamos para a aula de hoje. Um breve resumo, bem fácil, bem tranquilo, para que vocês saibam como surgiu a nossa língua, a língua portuguesa, como ela chegou aqui no Brasil. Eu irei encaminhar alguns exercícios para vocês fazerem, mas desde já vocês já podem pegar o material didático e fazer todos os exercícios do livro 1. Em breve eu estarei disponibilizando o gabarito para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem pelo WhatsApp, vou estar passando aí para vocês o meu WhatsApp, através dos grupos, de uma forma privada. Quem quiser falar comigo, manda uma mensagem no Instagram, pode mandar mensagem no Facebook, porque eu estou aqui para poder ajudar vocês, ok? Beijos e abraços virtuais, e espero que essa fase passe logo, para que a gente venha se abraçar e se beijar pessoalmente, presencialmente. Tchauzinho!